Alô? Alô, alô. Quero convidar todos para adentrar o recinto. Nós vamos dar início. Senhoras e senhores, muito boa noite. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos os presentes dessa audiência. Cumprimento especialmente os meus pares, os vereadores aqui, vereador Aldinei Potelec, vereador Salésio Lima, vereadora Camila Nascimento, vereador Edson Luiz Nascimento, vereadora Giovana e vereador José Paulo Ferrarese. Conforme requerimento, e vereador Arleu, proponente dessa audiência. Conforme requerimento número 528 de 2019, de autoria do vereador Arleu Ronaldo da Silveira, proposição que deu origem ao edital de audiência pública número 011/19, a Câmara Municipal de Criciúma realiza nessa noite audiência pública com o objetivo de discutir sobre a tabela do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo que a mesma é a principal referência financeira para todos os serviços públicos de saúde, vem causando diversos problemas por conta dos baixos valores pagos a serviços e procedimentos. Relembro que o instrumento da audiência pública está previsto no artigo 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo, com a finalidade de possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e sugestão de alternativas por parte do cidadão. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que essa audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo perfil oficial do Facebook do Legislativo, facebook.com, Câmara Criciúma. O vídeo, em substituição à ata escrita, estará disponível nas redes sociais da Câmara Municipal de Criciúma, não sendo permitida em nenhuma hipótese a interrupção da transmissão. Já a suspensão dos trabalhos só será permitida em caso de necessidade de preservação da ordem. Para dar início a essa audiência, convido para compor a mesa as seguintes autoridades: Prefeito Municipal, Prefeito Clécio Salvaro, Secretário Municipal de Saúde, Acélio Casagrande, o senhor Giovanni Nascimento, presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, senhor Altamiro Bittencourt, diretor-presidente da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, senhor Ademar Antônio, representante do Laboratório de Análise Clínicas, a irmã Isolene, diretora do Hospital São José, e o senhor Júlio de Luca, diretor administrativo do Hospital São Donato, de Sara.
Está aqui. Destaco ainda a presença das seguintes autoridades. Cleir Estevão, diretor da Fundação Hospitalar Henrique, de Lauro Miller. Rodrigo Gonçalves, vice-presidente do Hospital São Donato. Gustavo Medeiro, diretor do Departamento de Trânsito e Transporte do município de Criciúma. Aline Regina, membro da Comissão de Direito à Saúde da OAB de Criciúma. Sérgio Ponciano, assessor representando o deputado Daniel Freitas. Paulo Conte, ex-secretário de Saúde de Criciúma, presidente do Partido Progressista. Giovanni Riso, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. José Scott, presidente do Conselho de Saúde do Jardim União. Jucemar Minato, do Conselho de Saúde Mãe Luzia. Anne Schmidt, representando o Grupo de Apoio à Pessoa com AIDS. Marcelo Antônio, superintendente do Hospital Hélio Anjos, Curitibanos. Hildebrandt, vice-presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina. Daniel Meller, presidente regional médica região Carbonífera. Fábio Lunques, diretor administrativo do Hospital Regional São Paulo, Sancheré. E Fábio Vicente, assessor representando o deputado estadual Rodrigo Minotto. A partir desse momento, então, passo a palavra ao proponente dessa audiência pública, vereador Arleu Ronaldo da Silveira. Vossa Excelência dispõe dos minutos que precisar. Obrigado, senhor. Bom, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos e de todas. Prefeito Cléo Salvaro, em seu nome, quero cumprimentar a todos os membros da mesa. Mas eu vou dar uma quebradinha aqui no protocolo, senhor prefeito e demais colegas. Eu gostaria que viesse até aqui à frente para uma calorosa salva de palmas aos integrantes diretores dos hospitais, juntamente com os colegas vereadores, para que cada um diga de onde veio, da cidade que veio, dada a importância, além da reunião de hoje ao meio-dia, que tivemos junto, para que se identifique e diga de que cidade você é, para que aí sim a gente comece a dizer que o Estado de Santa Catarina, o município de Criciúma, está dando o pontapé inicial nesse importante jogo. Eu gostaria que viesse até aqui à frente os representantes dos diretores. Pode começar. Com quem almoçamos hoje? Por gentileza, pode vir aqui na frente, uma foto aí com o prefeito e demais autoridades, para que a gente comece essa audiência pública com o pé direito. Pode usar o microfone, dizer de onde veio, o nome. Oi. Não, mas só vamos dizer de onde que veio para ele. Eu sou Siegfried Hildebrand, administrador do Hospital Regional do Alto Vale e vice-presidente da Associação dos Hospitais de Santa Catarina. Meu nome é Brás Vieira, eu sou diretor executivo da Associação e da Federação de Hospitais. Sou irmã Neuza, diretora-geral do Hospital Regional São Paulo de Xanxerê. Eu sou Silvio Mocelin, diretor administrativo do Hospital de Pinhalzinho. Boa noite, eu sou Fábio Lunques, sou diretor administrativo do Hospital Regional São Paulo de Xanxerê e também tesoureiro da Associação dos Hospitais de Santa Catarina. Boa noite, eu sou Maurício Sotomayor, sou diretor-geral do Hospital São José de Jaraguá do Sul e segundo vice-presidente da Associação de Hospitais. Boa noite, eu sou Isabel Cristina Casarim, sou a diretora-geral do Hospital Santo Antônio de Blumenau. Boa noite, Derby Fontana, eu sou da Associação dos Hospitais de Canoinhas.
Boa noite, sou Júlio De Luca, diretor do Hospital São Donato de Sara. Boa noite, sou Cleir Estevão, diretor da Fundação Hospitalar Henrique Lage de Lauro Miller. Boa noite, eu sou o Marcelo, superintendente do Hospital de Curitibanos e presidente da Regional Meio Oeste da Associação dos Hospitais. Só gostaria que os demais colegas vereadores viessem até a frente para fazer uma foto, juntamente com o prefeito e os demais membros da mesa. E a quem de direito quiser vir aqui. Tudo combinado. Está tudo aqui. A cabeça é grande pra caramba. Eu vou para foto. A irmã Zolene do Hospital São José, né? Esqueceu de vir ao microfone, mas muito obrigado pela presença. Então, eu sou a irmã Isolene, diretora-geral do Hospital São José, aqui de Criciúma. Obrigado, irmã. Bom, muito obrigado. Então, o Sistema Único de Saúde, SUS, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde a atenção primária a serviços de média e alta complexidade, os serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações de serviços das vigilâncias epidemiológicas, sanitárias, ambiental e assistência farmacêutica. A sua criação em 88 garantiu a toda a população brasileira o direito de saúde universal e gratuita, financiado com recursos provenientes dos orçamentos da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa proposição foi votada na Câmara de Vereadores de Criciúma e aprovada por unanimidade por todos os vereadores. E, na realidade, a primeira pessoa com quem eu procurei foi o Hospital São José, na pessoa do senhor Altamiro Bittencourt, juntamente com a irmã Isolene, irmã Dené, para que me desse alguma luz para que a gente pudesse começar a trabalhar a tabela SUS. Em seguida, comecei a procurar demais colegas, haja visto que, como profissional, sou bioquímico há 31 anos, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e fui no Dr. Daltoé, que é o presidente da Regional Médica de Criciúma, foi meu aluno, inteligente. Fui no Dr. Licínio, que está em atraso, mas está chegando aí, já me comunicou. Fui no Dr. Dal Ponte, para falar em nome dos bioquímicos, falei com o Dr. Júlio Sequinel, que aqui está, bioquímico também, colega. Fui conversando com os vereadores, falei com o prefeito Clésio Salvaro, da proposta, falei com o secretário de saúde, o Acélio, e aí fomos caminhando, convidando as pessoas, fui ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, às universidades, para que entrasse nesse projeto. E Criciúma, com certeza, juntamente com vocês, estamos nesse jogo, que é um jogo difícil, e aqui as pessoas, as autoridades, vocês é que conhecem realmente do sistema, é que hoje nos encaminhamentos poderão nos orientar para que a gente consiga, então, junto da força política do Congresso Nacional, que a gente sabe que isso depende muito da força política, e aqui a representatividade de todos, para que a gente consiga, então, dar um encaminhamento positivo nessa audiência pública. Então, muito obrigado a todos, os colegas que aqui estão, para que a gente dê essa continuidade e que seja muito propositiva e objetiva,
que é o nosso interesse. Eu vejo também aqui a doutora Beatriz Otoff, que com muita tranquilidade também foi minha aluna, também não vou dizer há quanto tempo, né? Excelente médica, e dizer da tranquilidade que a gente tem para trabalhar olhando nos olhos das pessoas e falando a sinceridade. Muito obrigado às pessoas que vieram de fora da cidade, né, para essa audiência pública. Sintam-se em casa. Muito obrigado pela presença de todos e passo a palavra então ao cerimonial, o presidente, vereador Jair. Obrigado. A importância desse tema, eu gostaria então de dar primeiramente a palavra, até pela agenda, os compromissos, ao prefeito municipal, Clésio Salvar, então. Bem, a todos presentes, muito boa noite. Uma saudação ao vereador Jair Alexandre, que preside esta tão importante sessão solene. Ao vereador proponente, vereador Arleu da Silveira, parabéns, vereador Arleu, por trazer tão importante debate para aqui para o Salão Ouro Negro, mas que tem como protagonista a Casa Legislativa, a qual cumprimento todos os vereadores, vereadoras aqui presentes, porque imagino que essa proposição ela foi aprovada por unanimidade na Casa. Saúdo todos os integrantes da mesa aqui, o Ademar Dal Ponte, o Giovanni Nascimento, presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina. Quero saudar o Acélio Casagrande, que é nosso secretário municipal de saúde. Eu te cumprimentar, Acélio. Quero saudar toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde que aqui está. Júlio De Luca. Quero saudar também a irmã Isolene, irmã. Muito obrigado pela sua presença, grande parceira com o hospital que nós temos, o Altamir, enfim. Saudar todos vocês, da importância dessa audiência pública e da participação de vocês. Poucas são as audiências públicas, ou poucas foram as audiências públicas que eu tenho participado, que traz um debate tão importante como este e com a presença tão qualificada de pessoas que têm tanto conhecimento desse assunto como vocês veem nesta noite especial aqui para a cidade de Criciúma. Eu vi meio que de longe o deputado Zé Milton Schaefer está chegando lá. Eu que já fui deputado por 3 mandatos, ocupei aquela casa e eu sei a importância que tem a Casa Legislativa, tanto a Casa Legislativa local, como nas Assembleias Legislativas, como este que é um assunto que certamente vai parar no Congresso Nacional, porque é lá, no Congresso Nacional, que nós temos que fazer este amplo debate. Quanto mais longe o poder está, menos eles investem na saúde. O governo federal investe do PIB ou do seu orçamento algo em torno de 6% a 7%. Um pouco menos distante está o governo do Estado, que investe 12%, 13%. A Constituição obriga a 12%. Mas é no município aonde a Constituição diz que o governo municipal tem que investir pelo menos 15%, aonde moram as pessoas, aonde as pessoas vivem, aonde o nariz das autoridades, do prefeito, dos vereadores, do secretário, está mais próximo do cidadão, aonde que era para ser 15%, nós aqui na cidade de Criciúma já chegamos, Franciele Gava, a quase 35%. Ou seja, praticamente o nosso orçamento era tomado, todo destinado à saúde. E ainda assim, nós não oferecemos uma saúde resolutiva. Humanizada, sim, a gente pode oferecer, mas não resolutiva, porque faz o exame, a consulta, o exame, porque tem uma fila represada e depois você mudou o lugar da fila. Porque o Estado não dá conta. Porque ele estabelece um teto, como se fosse um contrato de programa, te autoriza a fazer apenas 15, 20 cirurgias por mês desse tipo, daquele, enfim. Ou seja, e como é que funciona esse negócio? Antes ficava as famosas AIHs represadas. Agora, represado ficam as pessoas aguardando na fila de espera. Morrendo na fila de espera.
o Estado comprometendo 12, a União 6 e o município, às vezes, ultrapassando muito este limite. Mas também temos que ressaltar, tem aí o Sistema Único de Saúde, o SUS, acho que foi criado em 1986, um pouquinho antes da última Constituição. A tabela tem quase 20 anos, ou um pouco mais, que ela não é reajustada, mas este é um sistema bom. O que nós temos que fazer é melhorar o sistema único que é oferecido. Talvez um dos melhores do mundo. Nós não podemos sacrificar este programa de saúde pública. Nós temos que, com as autoridades que nós temos, a força política, aqueles que nos representam nas casas legislativas municipais, aqueles que nos representam na Casa Legislativa Estadual e aqueles que nos representam no Congresso Nacional, podem sim mudar para melhor este programa que é muito bom. E para mudar para melhor, não precisa fazer muitas coisas. Basta apenas que o governo federal e o governo do estado aportem um pouco mais de recurso. Eu sei, o Ademar Dal Ponte me cobra, os laboratórios cobram, prefeito, mas este exame aqui já faz 20 anos, impossível de ser realizado. Eu sei, Acélio, que nós aportamos mais de 250 mil por mês para fazer o complemento da tabela SUS. Mas nós moramos aqui, aonde moram as pessoas, aonde o cidadão vive. E aqui nós temos que dar um jeito. Por isso, trabalhar para melhorar este programa que é bom, o Sistema Único de Saúde é bom, mas nós temos condições de melhorar muito. Por isso, esta audiência pública, carregada de pessoas que são autoridades no assunto. Tenho certeza, vereador Arleu, que daqui nós vamos tirar bons encaminhamentos que vai chegar no Congresso Nacional. Uma boa audiência a todos. Muito boa noite. Dando prosseguimento à presente audiência, ressalto que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno do Poder Legislativo, essa audiência terá duração máxima de 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa, os 50 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público. Pedimos que aqueles que desejarem usar a palavra, formulando perguntas, sugestões e críticas, que procurem os funcionários da Câmara Municipal para realizar a inscrição, informando o nome completo e, quando for o caso, a entidade o qual está representando. No momento oportuno, os inscritos serão chamados ao púlpito. Cada inscrito terá um tempo máximo de 2 minutos para se manifestar, deixando claro que, enquanto ocorre o debate da mesa, aqueles que desejarem usar a palavra já podem fazer a sua inscrição. Nos 15 minutos restantes, faremos os encaminhamentos. Dando continuidade, a presença também, gostaria de chamá-lo à mesa, o deputado estadual José Milton Schaeffer, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde dos Catarinenses. Gostaríamos agora de dar a palavra ao doutor Altamiro Bittencourt. Ele representa a Federação Brasileira dos Hospitais e é presidente da Associação dos Hospitais de Santa Catarina. Com a palavra, então, doutor Altamiro Bittencourt. Enquanto o Brasil arruma aqui, eu quero cumprimentar a Câmara de Vereadores de Criciúma por essa iniciativa. Principalmente ao vereador Arleu, que fez a proposição, e dizer que nós, na noite de hoje, sentimos-nos realizados com essa proposta, porque pela presença dos diretores aqui presentes, se somarmos a população desses municípios,
vocês vão ver que é considerável a presença dos aqui presentes. Então, o que representa esse pessoal dos hospitais, eu quero agradecer aos diretores, poxa, que se deslocaram desde ontem para chegar aqui em Criciúma, para participar dessa reunião. Vocês são realmente heróis. Vocês realmente merecem todo o nosso respeito. Eu fico muito feliz de contar com vocês, além da presença dos senhores e das senhoras aqui, da nossa diretora, irmã Isolene, a quem cumprimento e agradeço por ter aturado as nossas ausências quantas vezes e tantas vezes, né, irmã Isolene? Mas é isso aqui. O pessoal está aqui, irmã, porque eu vou demonstrar por que eles estão aqui. Vocês, quando lá na porta do hospital não podem ser atendidos, às vezes não tem um médico, às vezes não tem um medicamento, nós vamos mostrar aqui que eles fazem milagres, esses diretores. Eu vou mostrar aqui, o setor saúde ele é importante no contexto nacional. A saúde, a arrecadação, a rede tributária no país foi 103 bilhões em 2018. Nós representamos também renda. Só o setor hospitalar de 103 bilhões, ele participou com 18 bilhões na arrecadação. Então, não é só a tabela SUS que nós queremos tomar preço. Nós temos o direito porque nós também participamos do progresso do país. Nós também empregamos mão de obra de 2 milhões e 46 milhões de pessoas que trabalham na saúde, na rede hospitalar no Brasil, são 1 milhão e 200 mil trabalhadores na rede de saúde. Então, nós também contribuímos para a rede social e empregamos gente. Eu vou fazer aqui, eu queria aproveitar já cumprimentar aqueles nominados aqui, mas também cumprimentar o nosso presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Saúde Catarinense, deputado Zé Milton, seja bem-vindo. E você realmente modificou muita coisa a nível de Santa Catarina. Você fez o que só Deus pode agradecer, o seu gesto de bondade e desse olhar político. Eu vou já colocar aqui para o debate, então, quanto é que nós recebemos e quanto é que custa o custo de um atendimento. Aqui nós colocamos inicialmente uma consulta médica, que a tabela SUS é R$10. Nós colocamos aqui um corte de cabelo que custa R$50. Em Florianópolis custa R$50. Aqui custa 25, aqui custa 35, mas, poxa, R$10 para uma consulta médica. Eu pergunto aos médicos aqui presentes, quem trabalha por R$10, né, para uma consulta? Uma vergonha, né? Mas recebemos isso. Por exemplo, uma apendicectomia, quanto é que custa? Custa R$ 1.512,38. Qual é o valor que o SUS paga? 414. Paga só 27% do custo. Como é que nós vamos fazer tantas apendicite? Parece uma coisa simples, mas tem um custo, vai somando. Todos os hospitais aí fazendo, vê o déficit da saúde. Então, é isso aí que nós queremos apresentar. Um AVC, acidente vascular cerebral, que hoje já tem medicação, já tem atendimento médico, que o paciente já não tem nem mais, daqui a pouco mais, não tem sequela. Ele sai curado do hospital, sai bem do hospital e vai para trabalhar. Isso é um avanço. O medicamento aumentou, mas o preço da tabela SUS continua 463. E ele custa R$ 1.639, sem os exames de tomografia e ressonância magnética que a gente pede. Então, custo 1.600. O SUS paga 463, paga 28%. E nós estamos lá querendo se credenciar, atender a AVC. Há uma proposta, a Célia Casagrande está participando disso, mas o que importa para nós é salvar vidas. Não é o custo. O custo a gente discute aqui. Mas lá no hospital, uma hora dessa, pode ter uma enfermeira correndo atrás para salvar uma vida, levar um soro, levar uma medicação, para salvar a vida. Lá dentro a gente não discute custo. Agora aqui na rua nós temos que discutir e queremos o apoio de vocês. Precisamos da compreensão. Uma broncopneumonia. O custo 999, quase R$1.000. Quanto é que o SUS paga? 582. Paga só 58%. Uma defasagem de 417. Está no vermelho lá, ó. Entre outros atendimentos. Um parto cesáreo que parece tão simples, custa R$708. O valor pago pelo SUS é 545.
paga 76%, ou paga 76%, não paga só 20%, paga 76%. Né? Mas até uma defasagem de R$ 1.163. O Hospital Materno Infantil Santa Catarina faz parte, o São Donato faz parte, mas sabe como é que é o déficit, não, Júlio? Tem que correr atrás, né? Esse valor que está se colocando aí, a tabela cheia. Tem que dizer que aí tem que pagar o médico, o anestesista. Sim. Não, mas senão o pessoal se assusta. Nós queremos uma compreensão aqui, a gente não pode assustar com tanta vergonha. Olha aqui então, uma colistectomia custa R$ 2.063,41. O SUS paga R$ 695, paga 33%. Isso quer dizer que cada R$ 100 que se coloca recebe R$ 40. Isso é verdadeiro, isso são estudos feitos com muito carinho. Uma doença pulmonar obstrutiva crônica, o custo é R$ 1.611,24. O SUS paga R$ 479. Quem mora aqui no Sul sabe como tem DPOC dos mineiros aqui, né? 29% paga. Como é que nós vamos trabalhar com a tabela SUS se não tiver o incentivo e qualquer coisa? Uma enteroinfecção, o custo 922, o SUS paga 324, paga só 35%, vereador. Só 35%. Cada atendimento o hospital tem um prejuízo de R$ 598. Uma hemorragia digestiva, o custo 2.628, tabela SUS 347, 13%. Uma hernioplastia inguinal simples, cirurgia simples. Ah, mas por que não faz a cirurgia da hérnia e tal, né? Mas se a gente for ver, o custo é R$ 840. O SUS paga 445. Paga só 53%, meu caro Célio. É por isso que nós estamos nessa luta. Histerectomia total, né? Custo 2.163. Valor pago pelo SUS 634. Paga só 29,31%. Eu nem vou falar no vermelho, que a gente tem até raiva de falar, né? Uma intoxicação alimentar. O custo 1.265. Valor pago pelo SUS, R$ 204. Paga 16%. Uma septicemia, infecção, né? Septicemia, gasta antibiótico, né? Incontrolável, né? Não sabe quantos dias ficam, né? Mas o SUS paga só aqueles dias. E se ficar mais, ele fica... Daí que paga menos, né? Quanto mais fica, menos paga. Então a septicemia custa R$ 8.924. 100 diárias de UTI, porque às vezes o paciente vai para lá. Então, uma septicemia de 8.924, o SUS paga apenas 865, 9,71. Por isso que os hospitais, por isso que os gestores hospitalares, eles capricham naquela CCIH, Comissão de Infecção Hospitalar. Todo gestor hospitalar sabe da importância de combater a infecção. Porque senão, olha aqui, ó, só paga 9%. Então nós temos que, é isso que nós caprichamos muito, é uma atenção especial da CCIH. Uma diária de UTI adulto. O Júlio Deluca é corajoso, né? Ele colocou mais 10 leitos de UTI lá, né? Sabendo que o custo é 1.100, né, Júlio? E tu vai receber pelo SUS só 478. Recebe apenas 40%. Mas você fez porque você quer salvar vidas. O teu ideal é esse. De vocês, São Donato, não é isso? Vocês sabiam que o ter prejuízo mais importante foi a vida. Que você... Eu me despeço aqui agradecendo a todos, muito obrigado. Esse aqui é o debate, é por isso. É por isso que nossos colegas vieram tão longe, pela importância, vereador Leo, pela importância, vereadores, dessa iniciativa aqui hoje. Parabéns a vocês. Que Deus abençoe vocês e continue sempre pensando naqueles que mais necessitam. Muito obrigado. O senhor Ademar Antônio Dal Ponte, representante dos laboratórios de análise clínica. Esse aqui? Esse aqui? Sim. Eu vou passando, teclando aqui. Saquei. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá?
Senhores e senhoras, boa noite. Eu me sinto honrado nesse momento, representando os laboratórios de análises clínicas, para fazer um pequeno relatório da situação dos laboratórios e mostrando para vocês algumas leis assim que hoje normatizam a saúde desse país. A gente sabe que a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, de 19 de nove de 1990. Logo em seguida, nós tivemos a lei que regulamenta, né, os Conselhos Federais de Saúde, que é a Lei 8.142, do dia 28 de dezembro, 28 de nove de 1990 também. Tá? A partir dali, então, a saúde começou a ter uma nova dimensão nesse país. Ela foi realmente descentralizada. Foram criados assim os conselhos municipais de saúde, todos regulamentados assim pela Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080. Eu trago para vocês um relatório do Banco Mundial sobre a saúde do SUS. É uma análise crítica, tá, de várias situações que ocorrem, defasagens de valores que estão sendo pagos para os prestadores de saúde e todos que praticam saúde nesse país. Eu trago aqui a inflação versus reajustes no período de 1993 até o 2018. Esse documento eu quero dizer que foi passado pelo nosso secretário da Saúde, então, o Acélio Casagrande, a qual eu fico agradecido porque são informações importantes e essas informações nós devemos repassar para todos, para que saibam realmente o que está acontecendo dentro da área da saúde nesse país. A tabela do SUS, nesse período, teve um reajuste de 93,78%. Eu confesso que nem todos os segmentos da área da saúde tiveram esse aumento. Na área de análises clínicas, nós não tivemos nenhum tipo de reajuste. A tabela SUS realmente ficou em 0%. O INPC no período, pelo IBGE, nós tivemos uma inflação de 506,49%. O salário mínimo nacional foi de 854,00%. Energia elétrica, 822,44%. Água, 1.194%. O transporte urbano foi de 1.580,66%. Gás de cozinha, 1.580,46%. Eu lembro muito bem que quando veio a URV, Unidade Referencial de Valores, que foi congelado os valores, tá? Um bujão de gás custava R$5. É a única lembrança que eu tenho, assim, que está na minha memória de valores na época do congelamento. Bujão de gás a R$5. Hoje você sabe que você não compra um bujão de gás por menos de R$65, R$70. Então, são valores assim, comparativos, que a gente traz para realmente verificar a defasagem que existe dentro do Sistema Único de Saúde. Esse relatório é um relatório bastante extenso e eu procurei trazer algumas colocações que foram feitas, algumas conclusões do relatório. Evidentemente que antes dessas conclusões aqui, temos muitas outras informações. Mas, como o tempo também, eu tenho um tempo muito reduzido para fazer a explanação, eu trouxe algumas conclusões. Então, conclusões do Sistema Único de Saúde pelo Banco Mundial. Gastos com saúde crescem acima da inflação oficial. Isso é evidente, né? Salários crescem em excesso com o aumento da produtividade. Salários maiores que a média nacional das outras categorias. Isso é evidente.
Imagine a dificuldade dos filantrópicos sem reajustes anuais previstos em contrato e com tabela do SUS congelada há décadas. A tabela SUS não sofre nenhum tipo de reajuste desde 1994, gente. Nós somos heróis. Nós estamos trabalhando pelo Sistema Único de Saúde nessas condições. Alguém tem que olhar para nós e dizer para nós o seguinte: vocês estão trabalhando, vocês estão se dedicando, vocês estão fazendo a saúde desse país e vocês estão marginalizados, vocês estão esquecidos. Nós não poderemos ficar esquecidos. E hoje, graças a esse movimento que está sendo feito hoje aqui, talvez seja o primeiro passo de uma grande caminhada. E eu tenho certeza que essa caminhada vai ter sucesso. Se nós todos caminharmos juntos e abraçarmos essa causa, eu tenho certeza absoluta que nós iremos longe. E vamos buscar aquilo que é necessário, não para nós, para o povo que necessita de saúde e necessita de atendimento. Mais algumas conclusões aqui do Banco Mundial a respeito do Sistema Único de Saúde. Brasil gasta pouco com saúde e gasta mal. Isso é uma constatação muito evidente e muito clara. Imagine que em apenas 30 hospitais públicos federais consome anualmente, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, 13,3 bilhões. 30 hospitais, gente. Vamos observar bem esses números. 30 hospitais. Enquanto isso, o Ministério da Saúde desembolsa 15 bilhões com toda uma rede filantrópica composta de 2.100 hospitais. Vocês vejam a grande diferença, a grande desproporção que tem entre 30 hospitais e 2.100 hospitais. Vão verificar valores. 13,3 bilhões para 15 bilhões. A diferença é mínima. Então, na verdade, tem muita gente sendo prestigiada e muito mais gente sendo desprestigiada. Essa é uma constatação. A saúde do Brasil é subfinanciada. Apenas os filantrópicos são subfinanciados, recebendo em média 1,5 a tabela do SUS para serviços que custam 2,5 a tabela do SUS. Hospitais públicos federais recebem de 11 a 18 vezes a tabela do SUS. E os estaduais, em média, de 5 a 8 vezes a tabela do SUS. Aí eu pergunto, por que nós, laboratórios, executando exames de alta e média complexidade, recebemos uma vez a tabela do SUS? Uma única vez a tabela do SUS. E essa tabela, mais uma vez eu quero deixar registrado, desde 1994. Nesse período de 94, eu quero lembrar mais uma situação. O dólar e o real eram iguais. Inclusive, o real teve um valor acima do valor do dólar. Porque eu lembro muito bem que nessa época eu comprei um aparelho da Abbott e eu paguei menos em reais do que o valor que foi feito, o contrato que foi feito em dólares. Hoje, ontem, para quem escutou o jornal, o dólar estava em 4,25. Todos nós sabemos que os insumos, os equipamentos, a grande maioria são todos importados. Nós produzimos praticamente nada nesse país. Importamos tudo, compramos tudo. Então, é mais uma razão e mais uma desproporção que existe. Vamos adiante.
Hospitais universitários federais que atenderam paciente do SUS. CIASUS e internação hospitalar. Valores recebidos de produção com incentivos do Ministério da Saúde e do MEC. Eu só fiz aqui duas observaçõezinhas, para não ser... O pouco tempo é muito reduzido. O complexo de universidades do Rio de Janeiro, em 2011, ele recebeu 13,9 vezes a tabela do SUS. Em 2013, 16,6 a tabela do SUS. Em 2016, 18,5 vezes a tabela do SUS. 18,5. Eu acho que o Altamiro não recebe isso, né? O São José, eu acho que não recebe isso aí. Né, Altamiro? Né, irmão? Vamos em frente. Hospital Universitário, o HU, o nosso hospital, Polidoro Hernani, da Universidade Federal de Santa Catarina, recebeu em 2011 8,3 a tabela do SUS. Em 2013, recebeu 16,1 a tabela do SUS. Em 2016, 14,1 a tabela do SUS. Tem outros valores aqui que eu também não vou citar, só para fazer um comparativo, tá? Bom, gente, vamos agora a uma portaria 1606, de 11 de setembro de 2001. O que essa portaria está nos dizendo? Tá? Que a tabela do SUS ela pode ser reajustada assim, independente dos valores que são repassados pelo Ministério da Saúde. Só que tem um porém. Quem tem que bancar isso aí é o Estado ou o município. Você não pode usar verba federal para fazer uma complementação de tabelas do SUS. E a lei é muito clara, diz que tem que passar ainda pelo Conselho Municipal de Saúde do município, ou, no caso, se for verba estadual, pela bipartite. A lei diz exatamente isso aí. Eu não sei se está completa. Tá, é isso aí. Claro que existem outras colocações aqui da lei. Essa lei é de José Serra, de 2001. Vamos em frente. A emenda constitucional, como o prefeito falou, ela determina que o município banque 15% do PIB, do Produto Interno Bruto, e que o Estado tenha que 12% do PIB. Tá? O Estado hoje paga um pouquinho mais, agora entraram com recurso lá, parece que reduziram. Houve uma redução. Era 15, passou para 12, passou para 15, e agora parece que voltou para 12 novamente. Essa é a informação que se tem. Então, são dados complementares assim para enriquecer o nosso debate. Tá? A emenda constitucional 95. O que essa emenda dizia? Que o repasse de verbas está congelado por um período de 20 anos. Para a saúde e para a educação. Notícia boa, né? Isso já faz tempo, tá, gente? Bom, no Diário Oficial da União, da portaria 2.979, de 12 de novembro de 2019, olha, uma coisa bem recente, gente. O prefeito que não está sabendo isso aí, o secretário da Saúde que não está sabendo isso aí, procure se informar. O repasse era, para o município, era per capita pelo IBGE. IBGE, população de 100 mil, repasse para 100 mil habitantes. Valor per capita. Hoje, o repasse vai ser feito por cadastramento. Quem for cadastrado, o município que fizer um cadastro tem 100 mil habitantes, se tiver cadastrado 40, vai receber sobre 40, não vai mais receber sobre 100. Então, gente, vamos ficar alerta e vamos ficar de olho. Porque muita gente vai ficar, a situação vai ficar pior ainda. Eu acho que nada mais tenho a falar. Eu acho que eu já tomei tempo demais, demasia, mas era o que eu tinha a dizer. Eu fico muito agradecido a todos vocês.
Agradeço especialmente ao Arleu, tá? Que foi o mentor de tudo isso, ao secretário da Saúde, Acélio Casagrande, tá? E em nome dos laboratórios, eu fico muito envaidecido por tudo isso. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes e uma boa noite. Em função do horário adiantado, eu vou ter que limitar o pronunciamento aqui. Faltam 3. Então, com a palavra, deputado estadual José Milton, Vossa Excelência, tem até 3 minutos. Não tem prorrogação. Só informando que essa audiência tem uma duração máxima de 2 horas. Então, nós estamos aí dentro de um limite. Gente, uma boa noite. Vamos aproveitar bem o tempo aqui. Cumprimentar de maneira bem breve aqui a irmã Isolene, né, em nome dela, todas as diretoras de hospitais e diretores de hospitais estão aqui. Eu vejo amigos aí desde Jaraguá do Sul até Rio do Sul, né? Cumprimentar muito especialmente também o Altamiro, né, que hoje representa, para nosso orgulho, a Associação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, das entidades, a ESC, e o Giovanni, né, a federação. Giovanni, que é lá de Rio do Sul, está aqui hoje em Criciúma. Criciúma hoje está com um PIB nessa área muito forte, né, em termos de hospitais filantrópicos e entidades ligadas à saúde. Cumprimentar o Arleu, que é o propositor dessa audiência, o vereador Arleu. Te cumprimento pelo interesse, né, e de trazer esse tema tão importante para a sociedade. Da mesma forma, o pastor Jair, que também está nessa coordenação, o Júlio De Luca, né, nosso parceiro também aí, diretor do Hospital São Donato, e o Acélio, que é uma grande autoridade. Quando nós começamos a trabalhar em termos de saúde, aí o Acélio já estava no meio do caminho, né, ele tem dado grandes contribuições e tua presença aqui é muito importante. Cumprimentar todos os vereadores, em nome do vereador Paiol, que estão aqui, né, o Júlio De Luca também, o Júlio Sequinel aqui, que também representa os laboratórios, juntamente com o seu Ademar, né, que deu uma aula aqui. Seu Ademar, o senhor me poupou, vou poder usar só 2 minutos, que o senhor usou aqui o tema, trouxe temas importantes e assuntos, né, realmente que para chamar a atenção. Nós temos hoje uma defasagem da tabela do SUS, naquilo que o senhor Ademar apresentou aqui, de 1.248%. São 17 anos sem reajuste. Ninguém sobrevive a isso, né? Aí foram inventando caminhos, né, de driblar isso, de remuneração, que a gente não entende, né? Às vezes um hospital recebe uma coisa, daqui a pouco deixa de receber aquilo, só que os custos, né, desse sistema, ele não para. Quando começa o mês, um prestador, o dono de um laboratório, ou um hospital, principalmente um hospital filantrópico, ele já sabe quanto é que vai gastar no fim do mês, mas não sabe quanto que vai receber. E não tem instituição nesse país, né, mais importante para a população do que uma porta aberta de um hospital numa cidade. Não existe nenhuma outra instituição, né? E mesmo assim, nós não conseguimos convencer o governo federal a fazer justiça. A gente fala tanto em justiça, né? Justiça é pagar o preço justo. E isso nós começamos lá atrás, né, com todos vocês aqui. A Câmara de Vereadores de Criciúma deu um grande exemplo, sempre dá um grande exemplo, está sempre à frente dessas causas da defesa da saúde. O projeto Saúde Mais 10, Câmara de Vereadores de Criciúma, já somou esforços naquela época, né, tem alguns vereadores aqui ainda naquele período, né, alguns de cabelo branco aí, mas foram importantes, chacoalhamos o país. Foi mais de 2 milhões de assinatura, só em Santa Catarina foram 170 mil assinaturas, já clamando por essa prioridade. Então, não preciso aqui falar da defasagem, os argumentos que já foram usados aqui pelo Altamiro e pelo seu Ademar, nos convence disso, não temos mais o que a gente tem que tratar, gente. A cada dia, qual foi a notícia que nós tivemos aí de se construir um hospital filantrópico? Quando é que vocês lembram, né, de alguém que construiu um hospital filantrópico novo? Dá uma pensada, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não construímos? Não construímos, gente, né?
E olha que esse pessoal tem feito a cada final de ano, vendendo terreno, fazendo uma série de coisas para poder sobreviver, para poder atender. A sorte são as entidades filantrópicas, religiosas, comunitárias, que mantêm isso. Aqui em Santa Catarina, de cada 10 catarinenses que foram atendidos hoje em um hospital, 7 é no filantrópico. Aí tu pega o orçamento do Estado, né, 60%, 70% é gasto nos hospitais públicos. E eles atendem só 30% da população. E a gente não consegue convencer. Esse ano aprovamos uma emenda, primeira vez que entramos no Fundo Estadual de Saúde, com uma emenda de 190 milhões. Nós tivemos que ganhar na Assembleia 2 vezes. Depois tivemos que ganhar na Justiça também, em Santa Catarina e em Brasília, para poder os hospitais receber um pouquinho. 190 milhões de uma rubrica, o Adriano, que nos ajudou muito, e o Altamiro aqui nessa lei, que tem 3 bilhões. E mesmo está sendo pago, mas não bem da forma como nós queríamos, né? E a partir dali, porque nós íamos apresentar uma outra maior esse ano, o Adriano sabe disso, eles criaram a política hospitalar catarinense, mas sem um diálogo aberto, sem sentar na mesa e com os papéis todos, com os hospitais, com os prestadores de serviço. A Secretaria da Saúde fez um projeto que nós estamos querendo, que é uma política hospitalar que remunere adequadamente, né? Usar esse dinheiro do Fundo Estadual de Saúde. Mas não foi feito com o diálogo e da forma que precisa ser feito. Não vai ser aquilo que nós estamos querendo, mas é um passo, nós vamos ter que construir isso. O Giovanni sabe, o Altamiro disso, temos que aperfeiçoar essa questão. Tudo por quê? Tudo porque a tabela SUS, Paiol, não é reajustada. Senão não precisava de nada disso. Se pagar justo, não precisa ter. Precisa entender o trabalho que é feito para receber uma pequena cirurgia que é feita de hérnia aqui no Hospital São José. Precisa entender o caminho que essa cirurgia faz para o dinheiro chegar de volta no hospital. Era só pagar a tabela certa, fazer auditoria para não deixar haver corrupção. Então, acho que essa é uma bandeira correta. Quero me colocar à disposição, Arleu, aqui, para nós, se não der ainda esse ano, mas no início do ano, convocar vocês aqui da Câmara, as instituições, para nós levar esse debate para a Assembleia Legislativa, levar vocês lá na frente parlamentar, apresentar esse tema e também trazer, nós temos acompanhando aqui, trazer os nossos senadores, deputados federais, na Câmara Federal tem um projeto tramitando para englobar junto com a confederação, com as confederações nacionais das entidades, para tentar criar um movimento a nível de Brasil. Acho que Criciúma dá um passo importante, o tema é urgente, é necessário, né? E se nós ficarmos parados, e nada vai acontecer. Então vamos nos mobilizar, não é nem pela gente, é pelas instituições e pelas pessoas que precisam, né? Nós demos um passo em Santa Catarina, alguns passos importantes. Primeiro, Altamiro, foi uma vitória. Convenceu o governo do Estado de que tem que abrir o orçamento do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais filantrópicos, porque até agora são 4 bilhões, mais de 4 bilhões no Fundo Estadual. Até esse ano, nenhum centavo era direcionado para o hospital filantrópico. Quem paga o hospital filantrópico é o orçamento federal, pelos caminhos, por as prefeituras, tal. Então, nós conseguimos, e as instituições que estão aqui, a Federação, a ESC, foram um grande parceiro nisso, abrir esse caminho. Vencendo na Justiça, derrubando o veto do governador. Agora vem a política hospitalar, mas nós temos que seguir ela, porque a nossa meta é fazer com que o Fundo Estadual de Saúde possa remunerar adequadamente os procedimentos do SUS. Mas precisamos do envolvimento da sociedade. Não só para o hospital filantrópico, mas também para todos os prestadores. É justo isso, que o imposto do criciumense também venha para ajudar a melhorar a saúde de Criciúma. O ICMS que nós pagamos aqui, volte através do Fundo de Saúde para cá. E a nível federal da mesma forma, né? A gente brigou, criamos um fundo estadual para os hospitais filantrópicos, o governo enxugou, depois aumentamos de 12% para 15%, porque precisa ainda. O governo derrubou na Justiça, mas a Assembleia Legislativa, juntamente com as entidades, tem procurado fazer o seu papel. E nós queremos ajudar vocês agora
a convencer o governo federal a encontrar uma fórmula justa de remuneração, o governo federal e o governo estadual, para os serviços na área de saúde. Este é o caminho para melhorar o atendimento para as pessoas, principalmente o trabalhador e o cidadão mais pobre, que é esse o cliente mais especial do sistema filantrópico. É para essa luta que, Arleu, eu quero te parabenizar pela iniciativa, me colocar à disposição, o tempo aqui é curto, mas já fica combinado, como proposta aqui para o início do próximo semestre, do próximo ano, porque estamos terminando esse, nós fazermos um encontro, um debate mais amplo a nível estadual e também envolvermos aí a Câmara Federal e o Senado para buscarmos, né, com outros entes da federação, uma política que remunere adequadamente os serviços de saúde. Eu acho que essa bandeira é importante, não preciso trazer argumento aqui, porque todos que trouxeram aqui são verdadeiros, os números nos convencem por si só, mas a presença de vocês aqui e essa audiência nos encoraja a seguir esse caminho. Obrigado, gente. Quero saudar aqui a presença do Dr. Licínio, presidente do Sindicato dos Médicos de Criciúma. Seja bem-vindo. Dr. Giovanni do Nascimento, presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Sem... Boa noite, obrigado. Não, é até 3 minutos. Boa noite a todos. Meu nome não é Enéas, mas vou continuar. Apenas para quebrar um pouco o gelo, né? Mas eu gostaria de cumprimentar o vereador Arleu pela iniciativa de nos trazer tão importante tema, ao mesmo tempo em que cumprimento os demais integrantes da mesa, né? Os diretores e dirigentes hospitalares aqui presentes, vereadores, comunidade de Criciúma. E eu inicio minha fala dizendo que as mudanças que nós queremos, desejamos implantar, elas devem iniciar aqui, nas nossas bases, nas nossas cidades, pois é aqui que a coisa começa a ferver. Conforme já colocado pelo deputado Zé Milton, pelo Ademar, pelo próprio Altamiro, que nos antecederam, nós aqui na cidade, o prefeito, né, o vereador, o dirigente hospitalar, é que sente o clamor da população menos favorecida pela sorte, no desejo de receber o amparo de saúde, né, aquele atendimento médico, aquela consulta que demora tanto lá no SUS, aquela cirurgia que fica lá naquele tal de CISREG que criaram agora há pouco tempo e que para nós é a nossa salvação, né? Para nós, dirigentes hospitalares, eu volto a dizer, é a nossa salvação, porque os políticos que me perdoem, né? Mas isso aí foi o que nos possibilitou, né? Dar andamento ou seguimento a uma fila que é demorada, mas que não tem mais a intervenção do político para... O político não, aquele politiqueiro, né? Para colocar os seus abençoados amigos à frente de todos, né? Quando a gente entende que deve ser obedecida essa fila, deve ser, né, dado mais celeridade a ela. Nós lá de Rio do Sul, no Hospital Regional Alto Vale, estamos, Arleu, há 25 anos, comemorando este ano 25 anos, e trabalhamos, Ademar, sem reajuste nenhum na tabela SUS nesses 25 anos. Eu pergunto a vocês, qual é a empresa que suporta isso? Qual é a empresa, né? Hoje, falando do Estado, o Estado de Santa Catarina possui 13 hospitais próprios e mais 5, né, através das ONGs aí que estão tocando os nossos hospitais próprios do Estado. Os hospitais filantrópicos representam 70% dos serviços, são mais de 160 hospitais prestando serviço SUS, né, para todo o Estado de Santa Catarina. No entanto, nós somos agraciados, Ademar, assim como tu mostrou aqui na tua tabela, né, apenas com 30% dos recursos para os hospitais filantrópicos. 70% são aplicados na rede própria. Isso é um absurdo.
nós temos que começar a pensar realmente em formas, né, de alteração e majoração da tabela SUS. É uma utopia nós imaginarmos que essa majoração seja feita de forma linear. Não vai. Não vai, porque também não vai resolver o nosso problema. Se aumentar 100, se aumentar 50%, se aumentar 100%, não vai resolver o nosso problema. Não vai resolver, visto o tempo em que ela não é alterada, o tempo em que ela não é majorada. Então, nós temos que, aqui na base, aqui na cidade, né, começarmos a pensar, a criar um movimento, levar para a Assembleia, deputado Zé Milton, e juntos, né, trazermos todas as cidades de Santa Catarina e começarmos esse movimento por aqui, né, nas nossas cidades, pois, como eu falei, as mudanças só ocorrem na sociedade quando começam, né, de baixo para cima, ou seja, aqui no seio da comunidade, que sente no dia a dia o seu ente querido deixando de ser atendido porque a fila é extensa, o serviço não rende. Então, nós temos que começar a pensar na majoração dessa tabela, mas de que forma que nós vamos propor essas mudanças, né? E aí é que está o grande quê da questão. Mas o passo inicial já foi dado. Começa aqui por Criciúma, mais uma vez, como aquele Saúde mais 10, né, secretário Casagrande. Quem sabe seja dessa vez, né, que a nossa voz será ouvida, e, quem sabe, num futuro bem próximo, estejamos lá em Brasília, discutindo isso aí com a Câmara Federal, com o Senado Federal, com o próprio governo federal, que, com certeza, vai ter que, de uma forma ou de outra, né, se sensibilizar com o apelo das bases aqui do Estado de Santa Catarina e, daqui a pouco, de todo o Brasil. Obrigado. Quero saudar aqui a presença da Magda Tesma. Ela está representando aqui a reitora, Luciane Sereta. Ela é coordenadora das clínicas integradas da Unesc e do SER. Com a palavra, o senhor Júlio de Luca, diretor administrativo do Hospital São Donato. Vossa Senhoria tem até 3 minutos. Esse horário é regimental. Nós temos até 2 horas. Faltam exatamente 37 minutos para o encerramento da audiência. Pessoal, tem vários encaminhamentos. A realidade dos hospitais todo mundo conhece. Eu quero parabenizar o Arleu, o Zé Milton, os políticos que estão aqui presentes, todos os vereadores, porque só vai haver mudança através da ação dos políticos. Não vai existir outra maneira. Ou nós vamos para a Assembleia Legislativa, vamos para Brasília, porque vem mais chumbo grosso por aí. O último programa do ministro da Fazenda é acabar com a nossa filantropia. Já está lá escrito. Já está lá escrito. É mais uma luta que nós vamos ter que ter. Nós temos o vice-presidente do hospital aqui, o Rodrigo, que está aqui sem ganhar nada, representando a nossa comunidade. Então, isso é muito importante que a gente comece um movimento desse, mas que ele cresça a nível nacional. Só para vocês terem uma ideia, o Hospital da Içara, o governo federal aplica um valor, o Estado aplica o irrisórios R$25 mil por mês. O Estado de Santa Catarina bota no Hospital São Donato R$25 mil por mês. Agora, estamos habilitando os 10 leitos de UTI, que já vai fazer 90 dias e não recebemos nada, absolutamente nem um centavo. Eu queria chamar a atenção do nosso deputado Zé Milton, que o que nos salva no final do ano são as nossas emendas parlamentares. E todos os dirigentes de hospital que estão aqui, todo ele tem emenda parlamentar. E o que o hospital precisa numa emenda parlamentar? Custeio. Pagamento de folha, pagamento de profissional médico, porque ninguém consegue um médico para fazer um atendimento, uma consulta de 10 pila. Se alguém falar, o contrário está mentindo. Tá? Então, nós precisamos dessas emendas para fazer a complementação dos nossos pagamentos. E agora, nós temos emendas que estão no Fundo Estadual de Saúde, e eu não posso pagar folha de pagamento, eu não posso pagar médico.
porque eu tenho contratualizado que dentro do contrato que eu tenho com o governo federal está ali o pagamento do profissional médico. Mas eu posso pagar um assessor de imprensa. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma pouca vergonha. O município de Sara bota no nosso pronto-socorro do Hospital de Sara 250 mil reais por mês. 250 mil reais por mês. E agora o prefeito de Sara, que não é do meu partido, quero deixar isso bem claro, hoje meu partido é o São Donato, não sou filiado a nenhum tipo de partido, ele encaminhou uma lei para a Câmara Municipal, destinando 50% da arrecadação do IPTU anualmente para o Hospital São Donato. Isso vai ser mais ou menos um equilíbrio daquilo que ele nos passa hoje, que são 3 milhões por ano. Mas o IPTU é crescente. Ele sempre vai crescer. E o hospital vai ser um garoto propaganda para aumentar a arrecadação do IPTU, que tem 30% de inadimplência no nosso município. A rúbrica dela é 9 milhões. Vamos baixar para 7. Se eu receber o município 7 milhões por ano, o Hospital São Donato vai passar a receber 3 milhões e meio. Eu vou ter um aumento de 500 mil reais. Então, que isso sirva de exemplo para alguns municípios, ou quem sabe, para muitos municípios do estado de Santa Catarina, porque os municípios que estão na ponta no atendimento na área da saúde. Tá? Muito obrigado a todos. O último agora, componente da mesa aqui, é o secretário de saúde do município de Criciúma, Marcelo Casagrande. Enquanto ele encaminha ao púlpito lá, só avisando o pessoal que quer sugestão, tem uma sugestão a dar, ou a crítica, ou uma pergunta, você pode se inscrever junto à funcionária que está lá atrás, né, para se inscrever, e em seguida a gente já vai dar a oportunidade. Secretário Acélio, vossa senhoria tem até 3 minutos. Muito bom. Vereador Jair, saudação aos vereadores aqui presentes, aos que também não estão, mas de forma geral. Saudação à irmã Isolene, né? Muito obrigado à irmã Terezinha, que aqui está também, e ela está lá fazendo contas enquanto eles falam aqui. Aldemar Del Ponte anotando aqui, ela fotografando e fazendo cálculos lá, Aldemar. E eu percebi. Altamiro Bittencourt, nosso grande mestre, líder de tantas lutas, de tantos momentos importantes da saúde pública desse Brasil. O vereador Arleu, né, que com a sua iniciativa, e aqui tem os nossos cumprimentos por estar à frente a esse movimento tão importante. O deputado Zé Milton, que aqui representa a Assembleia e representa os hospitais filantrópicos de Santa Catarina também. O nosso Júlio, Fábio, enfim, a todos que aqui estão, e quero aqui desejar as boas-vindas e boa estadia ao município de Criciúma, eles que saem de tão longe e vêm nesse movimento tão importante. Vejo aqui alguns representantes de conselhos locais de saúde, enfim, a sociedade de Criciúma aqui presente também. Eu estava aqui olhando na plenária, também vi aqui 2 guerreiros pela saúde. Um é o Fabinho, né, que aqui representa o deputado Rodrigo Minotto, e o outro é o Toninho da Saúde. Por que ele é Toninho da Saúde? Porque os dois também, lá atrás, nós já iniciamos um trabalho de busca de assinaturas, e aquelas famosas, doutor Júlio, ex-prefeito da Içara, aquelas famosas assinaturas que nós percorremos esse estado afora, colhendo assinaturas para poder levar ao Congresso Nacional os 10%. E lá eu estava, Del Ponte, com muita ênfase, com muita coragem, com muita determinação, e eu dizia ao Congresso naquele momento, esse é o grande momento da virada dos 10%, de incrementar recursos nos municípios, através de, no mínimo, vereador Paiol, dos 10% para a saúde. Aprovado no Congresso Nacional, e nós vibrando lá, aprovado pelo presidente da República, e quando fomos ver, lá estava o veto do artigo, exatamente do artigo, em que elevava para 10%
os recursos da saúde. E lá nós fomos para o Congresso Nacional, e eu me recordo como se fosse hoje, dentro do Senado, trabalhando os senadores, e eu e a Carmen Zanotto, deputada federal. Nós dois trabalhando para que fosse derrubado aquele veto. E alguns senadores nos diziam, mas nós não podemos votar com vocês, nós não podemos derrubar o veto do presidente, porque nós assumimos um compromisso disso. E lá se foi o nosso sonho dos 10% naquela noite. Portanto, esse momento que já foi aqui colocado com relação à tabela do SUS, não tem mais como, não se consegue comprar mais serviços tabela SUS. Não tem como fazer saúde pública esperando, se humilhando, se mingando, pedindo pelo amor de Deus para que façam pela tabela do SUS. E aí os municípios, por isso que chegam a 26%, a 30%, a 35%, porque tem que completar a tabela se quiserem dar continuidade, não à cirurgia ainda. A média complexidade, que são os exames de média e de alta complexidade, para poder chegar à cirurgia, tem os municípios que fazer o complemento. Portanto, eu aqui não quero ser repetitivo a tudo que se falou, mas apenas fazer um pedido de encaminhamento que nessa noite eu tenho certeza que se reinicia todo um processo de luta pelo Brasil afora, que se chame a FECAM, junto com as associações de todos os hospitais de Santa Catarina, junto com a FECAM, deputados estaduais, deputados federais, deputados e senadores, talvez um evento ainda maior em Santa Catarina, deputado Zé Milton. Um grande evento na Assembleia Legislativa, quem sabe, chamando aí com força o nosso Estado. Mas, acima de tudo, um encaminhamento lá em Brasília. Ir na Comissão Nacional de Saúde é impossível. Ah, mas hoje eu ouvi, sabe, Arleu, mas por que o vereador, por que os vereadores, isso é tão pequeno perto do que é necessário em Brasília para se ter recursos? Mas é uma grande alavanca a partir de hoje, eu tenho certeza. Agora, temos que sair daqui com o encaminhamento de um grande evento e, quem sabe, o segundo. Aí sim, lá em Brasília, numa grande mobilização nacional que eu tenho certeza absoluta que dá para fazer e dá para vencer. Obrigado. Passamos para a segunda etapa da presente audiência pública, oportunizando manifestações do público. Os inscritos serão chamados ao púlpito para usar a palavra por um tempo máximo de 2 minutos, lembrando que após a manifestação do inscrito é permitido aos componentes da mesa fazerem considerações acerca das eventuais indagações, sugestões ou críticas. Atenção, toda manifestação da plateia deve ser ao microfone, ali no púlpito, para que possamos ter o registro audiovisual. Assim iniciamos a etapa da manifestação do público. Lembrando que é 2 minutos. O primeiro inscrito, então, é o Marcelo Antônio, diretor do Hospital de Curitibanos. Muito boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente Altamiro e agradecer a ele por estarmos aqui hoje. Queria cumprimentar todas as autoridades da mesa, parabenizar aos senhores pela iniciativa. E hoje nós estamos aqui falando de um assunto que eu entendo de vital importância para todos nós, que se trata da saúde. É apenas um depoimento para reforçar o que os meus colegas que já tiveram aqui falaram, o Júlio, trouxe algumas situações, e corroborando também com o que o prefeito falou. Existem recursos federais, estaduais, mas nós que estamos aqui na ponta, somos nós que temos que olhar na face, no rosto dos nossos colegas, das pessoas da nossa família, dos nossos amigos que estão lá na ponta precisando de atendimento. É desesperador quando você precisa, no final do mês, fechar as contas, quando você precisa proporcionar o pagamento das pessoas que colaboram e que fazem a saúde. Como foi falado aqui, os números não são fáceis, A saúde, ela trabalha com profissionais capacitados, então a folha de pagamento dos hospitais é alta. E esses recursos também
alavancam muito os municípios, né? Porque a folha de pagamento desses hospitais tem um peso muito grande na economia dos municípios. São hospitais que empregam bastante gente, muito recurso, e ainda assim movimentam ICMS, movimentam com a compra de materiais e medicamentos. Enfim. Mas eu queria deixar um depoimento para vocês aqui um pouquinho também da nossa região, lá em cima da Serra, Meio Oeste, Serra. Se me permitem, meus colegas, falar um pouquinho sobre isso. É o mesmo desespero daqui, né? Nós precisamos de recursos. A tabela é essa que os senhores viram. A diferença é muito grande para se conseguir. Como é que se sobrevive? Como é que a gente faz para fechar no final do mês? Buscando emendas parlamentares, os municípios que ajudam, que tiram cada vez mais do seu percentual para poder manter a saúde funcionando. Emendas parlamentares, quiçá, quando os municípios precisam, a comunidade se manifesta ajudando com quermesses, festas, rifa, bingo, né? Tudo isso é muito bem-vindo. E, mais uma vez, a população que realmente, normalmente criou essas instituições por necessidade, acaba colocando recursos desse monte e dessa maneira para manter os hospitais. É triste. É muito triste, é muito difícil para todos nós que gerimos hospitais ter que fazer isso. Porque justamente nós não recebemos uma tabela digna e justa. Como já foi dito aqui, se isso acontecesse, não precisaríamos nós estar aqui hoje pedindo ajuda, sofrendo. Eu acho que aí nós não precisaríamos estar discutindo essas coisas, porque, naturalmente, quem não fosse bom, como dizem para a gente, não estaria sobrevivendo. Então, nós precisamos fazer milagre, pedir, por favor, pedir ajuda, encarecidamente. Né? E hoje nós ainda temos essa benesse aqui em Santa Catarina, que a classe política, os deputados, a Assembleia, são nossos defensores. Os senhores vereadores e prefeitos das nossas cidades sabem da dificuldade e nos ajudam da melhor maneira possível. Mas eu acho que nós temos que brigar por dignidade. Né? E eu acho que talvez esse seja o momento e o pontapé inicial para que isso aconteça. Porque se isso não acontecer, eu garanto para os senhores, muitos hospitais aí nos próximos anos vão desaparecer. E é bonito esse discurso quando os governantes dizem, né, não, esse hospital não presta, tem que fechar mesmo. Mas quem está lá na ponta, quem mora numa cidade pequena, a vários quilômetros de distância de um hospital grande, sabe que não é bem assim. Né? Quando tem um filho seu, um parente, o pai, ou a mãe, o seu vizinho lá na porta do hospital, precisando de socorro, aí esse discurso vai por água abaixo. É muito bom, né, para os governantes, presidente, enfim, que têm planos de saúde, que são atendidos lá no Albert Einstein. Maravilha, lindo, maravilhoso, né? Mas a população que está lá na ponta não é assim. Então, eu só queria agradecer, deixar esse desabafo aqui e dizer para os senhores que essa iniciativa dos senhores hoje é muito importante para nós. Muito obrigado. A senhora Magda Tesma, representando a reitora, senhora Luciene. Boa noite a todos. Em nome do Arleu, a quem a Lu mandou um grande abraço, né? Nos cumprimentamos os demais membros da mesa. E a nossa universidade, a Unesc, os que são daqui sabem que é uma universidade comunitária, né? Mas nós temos bastante visitantes aqui também. Ela é uma universidade comunitária e todos os recursos que ela arrecada através das mensalidades dos alunos, ela é aplicada na própria universidade. Na universidade, nós também temos uma clínica, a qual eu estou coordenando agora, Clínicas Integradas da Saúde, e o SER, Centro Especializado de Reabilitação, que atende a nossa grande macro-região aqui, né? E no qual atendemos por mês, só no SER, durante esses 10 meses, nós atendemos quase 12 mil pessoas já, né? Quase 2 mil atendimentos. Tive a oportunidade de trabalhar com o Júlio, na Isara, a oportunidade de trabalhar com o Dal Ponte, a oportunidade de trabalhar com o seu Altamir e a irmã lá no São José, né? Na atenção primária. Então, conseguimos transitar em vários espaços e conhecer a realidade. Inclusive com relação aos pagamentos. De vez em quando eu vou lá chorar com o Acélio, né? Com relação a alguns serviços credenciados da própria clínica, né? E como universidade comunitária, eu gostaria, em nome da professora Luciane Sereta, Arleu,
de colocar a universidade à disposição para trabalhar, quem sabe, compor um grupo de trabalho, porque é legal, temos que ter o debate no Estado, temos que ter o debate nacional, mas temos que chegar com uma proposta mínima, né? E considerando que o colega, ao lado do Júlio, que eu esqueci o nome, desculpa, o Giovanni colocou, que não basta apenas pensar assim, então tá, vamos pagar tanto, subir 10%, 20%, temos que estudar qual seria, né, o Dal Ponte também falou isso, qual seria o valor que teria que ser pago e qual é a realidade possível, né, porque sempre vamos ter que aproximar o ideal do real, da possibilidade, né, sem quebrar nenhum dos lados, né. Então, a Universidade, a Unesc, se disponibiliza a, se for de interesse, junto com um grupo de trabalho, oferece o espaço da universidade para as primeiras discussões do grupo, né? E depois a apresentação, num segundo momento, para poder avançar esse discurso a nível de Estado e até a nível nacional. Tá bem? Obrigada. A senhora Franciele Gava, enfermeira do município e secretária de saúde. Vossa senhoria tem 2 minutos. Então, cumprimentando o vereador Arleu Ronaldo da Silveira, propositor desta assembleia aqui hoje, dessa audiência pública, eu estendo meu cumprimento a todas as lideranças políticas, aos gestores, aos prestadores de serviços, aos trabalhadores do SUS e a todos os usuários que aqui estão. Falar sobre o SUS eu acho que dispensa, todos aqui já comentaram bastante, só gostaria talvez de lembrar uma coisa, né, que o artigo 196 sempre coloca, e os advogados e os promotores sempre lembram, né, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas acaba esquecendo que existe um restante que complementa esse artigo e que vai dizer, bem depois dessa vírgula, que ela é garantida mediante políticas sociais e econômicas, né? E aí dispensa comentários todas as partes de economia e do financiamento tripartite que nós temos aqui. A tabela precisa, sim, ser reajustada, né? Ampliados os honorários dos trabalhadores, né? Principalmente da classe médica, que acaba produzindo, né, uma parte do trabalho importante, reclassificar, simplificar procedimentos, incorporar tecnologias. Vejo aqui, né, pessoas que trabalham, por exemplo, com oxigenoterapia hiperbárica, ela não está na tabela SUS, né, e o secretário sabe disso, quando temos uma demanda, ela tem que ser totalmente arcada pelos honorários do município, então também precisamos avançar nisso, não só rever valores da tabela, mas incorporar tecnologias também. As nossas filas de espera são frutos, né, dessa falta de remuneração adequada também e das tecnologias que não são incorporadas. Mas, para não ficar estigmatizado, né, simplesmente, duramente na questão da tabela, mas pensar a sustentabilidade do SUS, e como a professora Mágada falou, né, pensar o ideal, mas nós também temos o real. Eu elenquei algumas propostas, 7, e sei que não tenho tempo para lê-las, então eu vou tentar ler pelo menos 2, né? Porque estamos aqui para isso, né? Para trazer propostas, porque os problemas a gente já sabe que existem. Então, uma das coisas eu coloquei a revisão da PPI ambulatorial e hospitalar, né? Com a atualização da série histórica. Sei que o secretário Acélio, quando esteve secretário do Estado, conseguiu revisar um pouco da parte hospitalar. Claro que a minha visão é mais de gestora municipal e a tabela da média complexidade ela não é atualizada desde 2010. Então, se nós recebemos, enquanto município, hipoteticamente, 3.000 consultas de ortopedia no ano de 2010, nós continuamos a receber, mesmo que o secretário hoje compre 10.000 consultas de ortopedia ano. Então, entre o real e ideal, se já conseguíssemos, né, pelo menos atualizar essa série histórica, já seria um bom avanço em algumas áreas, né, não seria solução para tudo. Então, revisar a PPI ambulatorial e hospitalar com atualização da série histórica e ampliação dos procedimentos de média e alta complexidade com um quantitativo de serviços adequados à demanda. Também pensei na proposta de financiar com repasse direto do Fundo Federal ou Estadual da Saúde, com a readequação também do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, os consórcios intermunicipais. Né, hoje, o que a gente paga pelo consórcio, teve toda uma proposta através de emenda, mas, se não, o gestor municipal ele tem que pagar somente com honorários do cofre municipal.
Então, financiar com repasse direto do Fundo Federal ou Estadual de Saúde a readequação dos consórcios intermunicipais, otimizando os serviços de saúde na região, qualificando o financiamento, então, tripartite, que não seja somente do município nos consórcios, promovendo um maior ordenamento na utilização dos recursos disponíveis, garantindo, assim, então, o real empoderamento dos municípios. E implantar, né, a política de atenção hospitalar, né, uma política de média e alta complexidade. Isso também já foi uma das propostas que nós levantamos junto ao Ministério Público Federal, pois o Estado de Santa Catarina, né, e a irmã concorda comigo e balança a cabeça, não tem uma proposta de política de atenção hospitalar. Né? Hoje, mais ou menos, que funciona naquele que grita mais, leva mais. Não é olhado quem produz mais, quais são as especificidades, quais são as altas que cada hospital tem, né? E aquilo que realmente ele pode ter de produção. Para não esgotar meu tempo, depois eu entrego ao vereador as outras 4 propostas. Obrigada. Até gostaria que a Franciele possa depois encaminhar para a mesa aqui para a gente fazer esse encaminhamento. A última inscrita aqui é a Priscila Cardoso, integrante do Conselho de Saúde de Criciúma. Boa noite a todos os presentes. Sou representante dos usuários do SUS, no Conselho Municipal de Saúde de Criciúma. Gostaria de parabenizar o vereador Arleu por essa mobilização, né? Acho que é sempre importante quando a gente se reúne de alguma forma para poder pautar a temática da saúde. Mas gostaria de destacar, como a Franciele falou, né, os problemas a gente já está cansado de saber. Historicamente, o financiamento do SUS é sempre o maior nó que a gente tem, né? Por essa briga de quem paga mais, quem paga menos, mas de tudo que eu tenho estudado, visto, vivido também como profissional de saúde, eu não encontro outra saída da gente aumentar a parcela da União nesse financiamento se a gente não derrubar essa emenda constitucional 95, que congela os gastos de educação e saúde por 20 anos, que foi apresentado aqui pela Associação dos Laboratórios. A Universidade Federal da Bahia publicou, agora há poucos dias, um estudo relatando que até 2030, cerca de 20 mil crianças no Brasil vão morrer por diarreia, por icterícia, por qualquer outra doença que a gente já tinha feito o controle, por redução do investimento em saúde, educação e assistência social também. Então, quando o secretário propôs esse grande evento, penso que o foco desse evento tem que ser a derrubada dessa emenda, até porque agora, também como foi apresentado aqui com a nova portaria de financiamento da atenção primária, a gente vai precisar de mais dinheiro do município para a atenção primária, porque as pessoas também, no nosso município, e não diferente de outras regiões do Brasil, existe um equívoco da população, muitas vezes, em procurar o hospital para aquilo que não é de vocação do hospital, né? E, enfim, e só para relembrar também o que foi falado aqui, a questão da potência de Criciúma. Na conferência de 86, quando o SUS foi fundado, nós tivemos um grupo de pessoas que estudavam a saúde pública em Criciúma, que fez parte dessa movimentação. Então, não tenho dúvida da potência desse coletivo aqui, para essa conquista, para essa articulação, mas também deixo o convite para a Câmara de Vereadores, neste modelo de audiência, para que a gente, enquanto Conselho, também possa discutir outras pautas da saúde que não são menos importantes do que a centralidade do hospital também. Obrigada, gente. Licínio Alcântara, ele é presidente do Sindicato dos Médicos do Sul, aqui de Santa Catarina. Uma boa noite a todos. Cumprimento aos vereadores, o deputado aqui presente, secretário de Saúde, cumprimento toda a mesa, as irmãs diretoras aqui presentes, e gostaria de saudar especialmente o vereador Arleu da Silveira, que teve essa brilhante iniciativa de se iniciar essa discussão, conforme foi dito já, que se inicia aqui em Criciúma, mas pode se estender, e acredito que já está a nível federal. Isso é muito bom, nos coloca em evidência e, ao mesmo tempo, traz à tona um assunto que já é discussão há muitos anos, mas que não se chega a um denominador comum, não chegamos, enfim, a uma solução para isso.
Foi dito aqui que não é mais possível trabalhar pela tabela do SUS, e eu acho que isso é uma grande verdade. Há muito tempo que já não se custeia mais. Antes de vir para cá, eu estava lendo alguns dados. Por exemplo, um cateterismo cardíaco, em 2008, era pago R$ 122, continua nos mesmos R$ 122. Quer dizer, muito difícil de se manter isso e muito difícil de se manter um trabalho médico de boa qualidade quando se fala em valores tão baixos. E não é simplesmente uma questão de se queira ganhar mais, ou hospital, ou médico, enfim. Uma questão de custeio, especialmente. O que nós temos que pensar é o seguinte: qual o tipo de medicina que nós queremos? E quando eu falo em medicina, eu não falo trabalho médico apenas, eu falo em tudo. Eu falo em médico, eu falo em equipe, eu falo em hospital, eu falo em estrutura. Qual o tipo de medicina, qual o tipo de atendimento que nós queremos, que nós pretendemos? Uma medicina de primeiro mundo ou uma medicina de terceiro mundo? Fato é que nós temos condições mais do que suficiente de termos aquilo que na nossa região, no nosso estado, na região sul do país, sudeste, enfim, é uma realidade que é uma medicina de primeiro mundo. Nós temos médicos especializados, super especializados, hospitais com boa estrutura, mas que são submetidos a um baixo custeio. Ou seja, quer-se medicina, quer-se atendimento de primeiro mundo e paga-se como uma medicina de terceiro mundo. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez aí o vereador Arleu da Silveira, todos os envolvidos. Infelizmente, eu não pude estar naquela comitiva a Brasília, peço desculpas, vários compromissos pessoais, mas numa próxima oportunidade me farei presente e coloco o Sindicato dos Médicos da região sul de Santa Catarina à disposição dessa empreitada no que der e vier. Ouvi as propostas da Franciele, achei ótimas, né? Gostaria de ler todas até depois. E como uma proposta da parte do trabalho médico, foi encaminhado já ao Congresso Nacional, acho que em junho ou julho, uma proposta de que se fosse pautado os honorários médicos através da classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. É um início, é uma discussão. O que nós temos que pensar também é na questão do custeio disso, né? Mas seria uma proposta para que se consiga manter trabalho médico de boa qualidade. Uma boa noite e obrigado. Nós vamos agora para os encaminhamentos finais. Nós temos aqui 3 encaminhamentos, que está sendo feito, já foi feito. O primeiro é implantar política de atenção hospitalar, política de média e alta complexidade. Em votação, esse encaminhamento. Os favoráveis se manifestem. Se manifestem. E os contrários também se manifestem. Esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O segundo encaminhamento é a revisão do PPI ambulatorial e hospitalar com atualização de série histórica e ampliação de procedimento de média e alta complexidade com o quantitativo de serviço adequado à demanda. É o segundo encaminhamento. Em votação, os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O terceiro encaminhamento, financiar com repasse direto do Fundo Federal ou Estadual de Saúde e readequação do CNES, os consórcios intermunicipais em saúde, otimizando o serviço de saúde na região, qualificando o financiamento tripartite e promovendo um maior ordenamento na utilização dos recursos disponíveis, garantindo assim o empoderamento dos municípios. Os favoráveis, em votação, os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. O terceiro encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Tá? Tem quantos? Um voto contrário. Nós temos mais. Bom, eu tenho, na realidade,
um encaminhamento para fazer. Peço licença aos colegas daqui de Criciúma, mas dada a importância de quem veio de fora, né, no qual nos deixa muito lisonjeado, meu encaminhamento é que cada um dos diretores que aqui estão, que faça também uma audiência pública na sua cidade e que, se possível, nos convide, que nós iremos até lá com o maior prazer. Esse é o meu encaminhamento. Então, esse encaminhamento está em votação. Os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Qual é a tua proposta? Peraí que já vai aqui. De maneira bem rápida, né? Uma delas é o seguinte: adotar para novas habilitações tetos de recursos que considerem a efetiva produção do serviço, e não apenas valores pré-fixados, porque isso estimula, né, a produtividade do setor e quem trabalha efetivamente. Eu acho que essa é uma deliberação, né? Adotar para novas habilitações tetos, né, de recursos que considerem a efetiva produção do serviço, e não apenas valores pré-fixados, como hoje tem, tu não consegue identificar, né? E também não estimula o hospital a se especializar numa determinada, ou o prestador de serviço, né? Esse é o primeiro. Ah, tem isso? Esse encaminhamento, lido pelo deputado, então, está em votação. Os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Temos 4 votos contrários. É o quinto agora. A outra já vimos proposto da tribuna, e também coaduna com o que o Acélio colocou, a realização de uma audiência ou de um encontro estadual, né, a ser realizado em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, envolvendo aí prestadores, deputados, lideranças, conselhos, né, conselhos de saúde, que é um setor muito bastante horizontalizado, desde os municipais até a CIB, os dirigentes hospitalares e também demais atores aí do sistema de saúde do Estado, para debatermos, né, a partir dali, somar essa pauta e dar a ela uma amplitude estadual. Só uma dúvida, esse convite parte da saúde da Assembleia? Nós vamos propor isso pela Frente Parlamentar, tá, em defesa da saúde, em parceria com as instituições, e aí vamos referenciar esta audiência aqui. Certo? Então tá, então mais um encaminhamento. Esse encaminhamento está em votação. Os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Temos mais um encaminhamento? O teu encaminhamento ali é? Tu teria que vir aqui no microfone para fazer a colocação, por favor. Revogação da emenda. Revogação da emenda constitucional 95. Então, mais um encaminhamento. Os favoráveis em votação, os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Temos um voto contrário. O outro encaminhamento? O segundo encaminhamento já foi contemplado aqui pelo Zé Milton, né, que é a mobilização via Assembleia Legislativa, mas eu queria acrescentar a participação nessa mobilização já das associações dos hospitais e também das entidades organizadas, que são as entidades propostas aqui pelo Conselho de Medicina, e que se incorporem os de enfermagem, enfim, todas as categorias da área da saúde do Estado de Santa Catarina a essa proposta. Que se incorporem na mesma proposta do Zé Milton. Essa acrescentando esses movimentos nesse mesmo dia. E que desses movimentos se crie aí uma proposta uma outra,
que se crie... Ok. Encaminhamento do secretário Acélio é que a primeira proposta do deputado acrescentasse as associações, os conselhos, enfim. Em votação, então, esse acrescento. Os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Então, foi aprovado por unanimidade. E por último, o encaminhamento, então, da mobilização maior, né? Que aí sim é Brasília. E aí também com o envolvimento de um grupo de trabalho, né, que pode ser constituído, a constituição de um grupo de trabalho, para não deixar esse evento de hoje ficar nesse evento, ou só nesse grande que vai ter na Assembleia, que vai ser muito importante. Mas que já se aprove aqui o encaminhamento de um grupo de trabalho envolvendo as entidades hospitalares e outras instituições, já para organizar o evento do ano que vem, porque esse ano não vai dar mais, né? Para o primeiro semestre do ano que vem, a grande mobilização, então, em Brasília. Tudo. Um envolvimento forte junto à Comissão de Seguridade Social e de Saúde em Brasília. Então, esse encaminhamento feito pelo secretário Acélio está em votação. Os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Esse encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Temos aqui a última proposta do Dr. Licínio, que é do presidente dos sindicatos médicos aqui da região sul, pautar honorários médicos pela CBHPM, a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos. Esse encaminhamento, então, eu coloco em votação. Os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Esse encaminhamento, então, foi aprovado por unanimidade. Nós não temos mais nenhum encaminhamento. Gostaria de agradecer em nome da Câmara Municipal de Criciúma, do proponente, vereador Arleu, os demais vereadores presentes aqui, o Paiol que está presente, a Giovana, eu não sei se tem mais algum vereador presente aqui, mas os que estavam no início, agradecer a todos, agradecer a cada um dos senhores e senhoras pela presença e participação. Nada mais havendo a tratar. Sim, os funcionários todos aqui agradecemos o trabalho deles, dos funcionários. Não mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos, shalom a todos.